Mateus capítulo 4, a tentação de Jesus. Estou lendo aí. Em seguida, Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto. Então, Jesus foi batizado, como João Batista e tal. Depois disso, ele foi levado ao deserto. Então, Mateus está continuando a história. Em seguida, Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. O tentador aproximou-se dele e disse: Se és o Filho de Deus, ordena que essas pedras se transformem em pães. Jesus respondeu: Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então, o diabo levou a cidade santa, colocou-o na parte mais alta do templo e lhe disse: Se és o Filho de Deus, joga-te daqui para baixo, pois está escrito: Ele dará ordem aos anjos dele a seu respeito, com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Jesus respondeu: Também está escrito: Não ponha à prova o Senhor, seu Deus. Depois, o diabo o levou a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E lhe disse: Tudo isso te darei se prostrados me adorares. Então Jesus lhe disse: Retire-se, Satanás, pois está escrito: Adore ao Senhor, o seu Deus, e só a Ele preste culto. Assim, o diabo o deixou imediatamente, e os anjos vieram e o serviram. Quando Jesus ouviu que João tinha sido preso, retirou-se para a Galiléia. Deixando Nazaré, foi viver em Cafarnaum, que ficava junto ao mar na região de Zebulon e Naftali, para cumprir o que fora dito pelo profeta Isaías: Terra de Zebulon, terra de Naftali, caminho do mar além do Jordão, Galiléia dos gentios. O povo que vivia nas trevas viu uma grande luz, sobre os que viviam na terra da sombra da morte raiou uma luz. A partir desse dia, Jesus começou a pregar: Arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. Enquanto andava às margens do mar da Galiléia, Jesus viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André. Eles estavam lançando os redes ao mar, pois eram pescadores. Então, Jesus lhe disse: Sigam-me e eu os farei pescadores de homens. No mesmo instante, eles os deixaram as redes e os seguiram. Indo adiante, viu outros dois irmãos, Tiago e João, filhos de Zebedeu. Eles estavam no barco com Zebedeu, o seu pai, preparando as redes. Jesus os chamou e eles, deixando imediatamente o barco e o pai, o seguiram. Jesus percorreu toda a região da Galiléia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e doenças no meio do povo. Notícias sobre ele se espalharam por toda a Síria, e o povo lhe trazia todos os que sofriam de vários males e tormentos, endemoniados, epiléticos e paralíticos, e eles os curavam. Grandes multidões os seguiam vindo da Galiléia, de Decápolis, de Jerusalém, da Judéia e da região do outro lado do Jordão. E esse é o capítulo inteiro de Mateus capítulo 4. Aqui a gente vai ter 4 partes desse capítulo, tá? A primeira parte é a tentação de Jesus, que é dos versículos 1 ao 11. Então vai contar toda a história de como Jesus foi tentado no deserto. Depois vai mostrar o início do ministério de Jesus, dele pregando na Galiléia. Jesus estabelece o seu ministério na Galiléia. Para quê? Mais uma vez aqui Mateus provando para os judeus que isso era uma profecia a ser cumprida. Onde ele fala: Olá, terra de Zebulon, terra de Naftali, Galiléia dos gentios. Isso é uma profecia lá do profeta Isaías, no capítulo 9, versículo 12. Que essa terra, a terra da Galiléia, a terra de gentios, de pessoas que não são judeus, ia aparecer uma luz. E essa luz, no meio das trevas que eles viviam, ia resplandecer. Então Jesus começa a pregar nessa região. Depois, o capítulo todo é dividido, onde Jesus chama os primeiros discípulos. E aí é a chamada dos primeiros discípulos de Jesus. E por último, é dividido na continuação
então, do ministério de Jesus e a parte principal do ministério de Jesus, que é Jesus vir para curar e libertar os cansados, os oprimidos e os enfermos. Tá? Então, basicamente, esse é o panorama geral. Então, Jesus é tentado no deserto, dos versículos 1 a 11. Jesus inicia o ministério público dele na Galileia, dos versículos 12 ao 17. Jesus chama os primeiros discípulos para seguir, que é Pedro, André, João e Tiago, dos versículos 18 a 22, e depois uma descrição geral do que seria o ministério de Jesus, nos versículos 23 e 25. Então, essas 4 cenas diferentes, elas estabelecem quem Jesus é, quem ele é como Filho de Deus e como Messias, como ele vence todas as tentações, vence o diabo, vence o mundo, como ele chama pessoas para segui-lo, qual é a resposta dessas pessoas, que é uma resposta imediata, e como o próprio Cristo atua, como Jesus Cristo ele atua. Então, a gente vai para a primeira parte, que é a tentação de Jesus. Versículos 1 a 11, então, Jesus foi levado, depois que Jesus é batizado, ele é levado ao deserto para ser tentado pelo diabo. E aí é uma coisa, quando o Espírito Santo desce sobre ele em forma de pomba, e a gente tem aí a manifestação da Trindade, esse mesmo Espírito é que leva Jesus ao deserto. Jesus não foi porque caminhando pelas próprias braças, falando eu tenho que ir ao deserto. Não foi o diabo que levou Jesus ao deserto, mas foi o próprio Cristo, ou o próprio Espírito. Por quê? Porque precisa de um contexto teológico de Jesus representar Israel. Assim como assim como Israel é o povo de Deus, Jesus é o líder desse povo de Deus. Jesus não é só um novo Adão. A gente, muito pela teologia de Paulo, a gente consegue ver que Jesus é o novo Adão. Então Paulo está constantemente falando lá em Romanos, principalmente, de que existe um novo homem, um homem perfeito, um novo Adão. Esse Adão é Jesus Cristo, um Adão perfeito. Mas Jesus Cristo não é só um novo Adão, mas Jesus Cristo é um novo Israel. Porque Jesus está inaugurando um novo tempo, um novo Israel de Deus. É por isso que a gente não tem mais quebá dentro das igrejas, não deveria ter Arca da Aliança, Talit, etc, etc, etc. Por quê? Porque o Velho Testamento passou. A gente usa o Velho Testamento, a gente obedece as leis do Velho Testamento sim, porque ainda é a palavra de Deus, mas há um novo tempo, uma nova inauguração de um novo tempo com Jesus, sendo ele um novo Israel. E esse trecho da curação é mostrando que esse Jesus é o novo Israel. Ele fez aquilo que o povo de Israel não conseguiu fazer. O povo de Israel também foi tentado no deserto, tentado a não pecar contra Deus, a confiar em Deus constantemente. E o povo de Israel que falhou no deserto, agora Cristo não falha. Ele vence onde todos os outros caíram. Cristo como novo Israel e Cristo como um novo Adão vence as tentações que Adão caiu e vence as tentações que o povo de Israel também caiu. Então, Mateus já começa a revelar um Cristo completamente vitorioso sobre todas as circunstâncias, incluindo as circunstâncias que o próprio povo de Deus, que é o povo de Israel, não conseguiu vencer, mostrando assim que Cristo é maior que Israel. Por isso que ele é o grande Salvador, o grande Messias. Cristo é maior do que Israel, e Cristo é maior dentre todos os homens.
porque é o Adão perfeito. Cristo, ele não... Uma coisa que a gente pode pensar é tipo, poxa, Cristo ser tentado é uma coisa meio estranha, né? A gente está falando de Deus sendo tentado. Mas a Bíblia é bem clara em deixar que Deus nunca é tentado e também não tenta além do limite. E nunca tenta alguém além do limite que não possa suportar. Mas Cristo não foi tentado para ver se ele cairia nesse mesmo ponto, sabe? Porque seria impossível para o Cristo, que é Deus perfeito, cair em pecado. Mas ele foi tentado para demonstrar a sua santidade perfeita. Cristo agora, depois do batismo, mostra quem ele é perfeitamente. Quem vai dizer isso é John MacArthur, no comentário dele sobre Mateus 4. Diz que Cristo não foi tentado para ver se ele ia cair nessa tentação, mas ele foi tentado para mostrar a sua santidade perfeita. John MacArthur é muito bom. Pena que ele deu uma pirada depois de velho. John MacArthur. Se escreve John, John, MacArthur, M-A-C e Arthur. John MacArthur. PH, né? PH. Beleza. Então, e uma outra coisa que a gente vai ter também é que essa tentação que Jesus sofre afirma que a humanidade de Jesus é real. Porque isso tem que ficar sempre explícito. Se isso foi discussão há muito tempo atrás, imagine agora. As pessoas são um pouquinho mais piradas. Tem muita informação aleatória que elas recebem por aí. Então a gente tem que afirmar o tempo inteiro que Jesus é homem, ao mesmo tempo que ele é Deus. Então essa possibilidade de ele ser tentado pelo diabo mostra que Jesus tinha uma humanidade real. Ele poderia ser tentado como a gente é. Mas ele, como o Adão perfeito e o Israel perfeito, consegue vencer essas tentações. Tem uma coisa muito interessante também nesse trecho que a gente pode levar em conta, que é o significado do deserto. Aí é para quem estava na aula do Mova, você não estava. A aula do Mova, você passará pelo deserto. Tem um livro muito bom chamado Você Passará pelo Deserto. É muito bom mesmo. O deserto, ele simboliza muitas coisas, seja a solidão, seja a falta de recursos, seja a vulnerabilidade, e é um lugar ideal para Satanás atacar, para Satanás acusar. E assim como Israel foi provado por 40 anos, Jesus foi provado por 40 dias. O significado dos 40 é muito importante, então, para os judeus, tá bom? Para eles, nas histórias, Moisés jejuou por 40 dias. Ficaram presos no deserto por 40 anos. O dilúvio durou 40 dias. Sempre tem o 40 como resultado. Para os judeus, esse resultado dos 40 é sempre uma provação muito grande. É um momento de solidão, de solitude, um momento de que ele precisa estar conectado um pouco mais com Deus. E é nesse momento em que a gente precisa dessa conexão maior é que Satanás vem para tentar. E aí a gente vai para a primeira tentação. Então a gente tem um cenário de deserto, onde a gente tem solidão, onde a gente tem fome, a gente está vulnerável. E Cristo nessa situação é tentado. Nós também, nessa situação de deserto, somos tentados constantemente. Sei lá, quantas vezes você solitária não quis tentar tirar a vida ali um pouquinho, né? No meio de provações, de falta de recursos, sei lá, dá um jeitinho brasileiro para conseguir pegar um pouco mais de recursos e falar, poxa, né, deixa eu dar uma enganada aqui no governo, que eu não estou trabalhando para ganhar um auxílio emergencial. Entende? Então,
As tentações estão sempre aí. Quem aceita, acontece. Acontece de aceitar, mas o ideal é que não. Mas isso sempre vai acontecer durante o deserto. Mas aqui Jesus mostra que pode ser vencido, que a tentação pode ser vencida. E aí a gente tem a primeira tentação, que é o pão. A tentação da provisão. Se és o Filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Satanás tenta Jesus a usar o poder que ele tem como Deus para benefício próprio. Transformar, já que ele está com fome, já que está passando por necessidade, poxa, já que não tem de onde você tirar a provisão, pô, você é filho de Deus, irmão. Vai lá, pede pro seu pai que ele vai te dar, né? Dá 10% do seu dízimo, vai dar certo. Vai ter provisão. Essa teologia da prosperidade é uma teologia de Satanás, certinho. Tudo que Satanás está falando aqui, a teologia da prosperidade faz. Poxa, você é filho de Deus, peça para ele pão. Busca sanar sua fome. Ele está preocupado com você, poxa. Satanás tenta pelo apetite, mas qual a resposta de Jesus? Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Deuteronômio 8:3. Nem só de pão viverá o homem. Jesus responde com a primeira coisa que Jesus faz: palavra de Deus na cara de Satanás. Aí, Satanás, poxa, você conhece então das Escrituras? Você citou aqui Deuteronômio para mim, as leis de Moisés. Então você conhece as Escrituras, né? Então Satanás vai para a segunda tentação. Satanás leva Jesus ao pináculo do templo, lugar mais alto, e fala: te lança daí, porque está escrito no Salmos 91 que ele dará ordem aos seus anjos para proteger você. Ele não permitirá que você tropece em uma pedra. Satanás, eu também sei de Bíblia. Eu também conheço a palavra de Deus. E eu vou usar a palavra de Deus. O falso profeta, ele usa a palavra de Deus. Né? E de comprar esse dinheiro é a palavra de Deus. Ué, mas está falando, mas está na boca de um falso profeta que faz você se enfiar em um monte de dinheiro e fala: Deus vai prover. Eu vou comprar, pô, e de comprar esse dinheiro. Comprar um apartamento de $500 mil. Mas eu posso aqui financiar um apartamento de $1 milhão. Comprei esse dinheiro, não vai prover. O falso profeta usa a palavra de Deus de torcida, assim como Satanás. Satanás também. Poxa, lança-te daqui, porque lá no Salmo 91 está escrito que ele dará ordem aos seus anjos para te proteger. Mas aí Jesus é um pouquinho mais esperto. Aí Jesus é o cara. Vamos para o contexto? Vamos para o contexto do versículo? Não tentarás o Senhor teu Deus. Então por que eu vou me jogar aqui? Tentar Deus para que mande os anjos. Calma aí. Primeiro vamos ver qual é a palavra de Deus e ver se encaixa aqui naquilo que você está falando. Como você está distorcendo isso daqui, mas o que Deus manda é isso aqui. A tentação é fazer um espetáculo messiânico sensacionalista. Poxa, se joga daqui que vai vir uns anjos. Todo mundo vai ver que você é poderoso, você é o Messias. Mas Jesus rejeita qualquer messianismo baseado em manipular o próprio Deus. Porque Deus não pode ser manipulado. Então ele rejeita isso e fala: peraí, não vou tentar o Senhor. Essa é a ordem. Não tente o Senhor seu Deus. E aí quando você pega versículos distorcidos como ide comprar sem dinheiro, pão, leite, vinho, o profeta está falando de graça que está chegando. Vocês não vão precisar pagar pela graça de Deus que está chegando. Fala, poxa, tem um contexto, né? Esse versículo que vocês estão usando. E aí, a gente vai para a terceira tentação. E aí chega o ápice. Satanás olha e fala, poxa, não dá para usar a Bíblia, né? Mas dá para usar aquilo que o ser humano mais quer no mundo. Poder.
lá em cima. E aí aí Satanás mostra todos os reinos do mundo, todos os poderes, e fala: tudo isso eu te darei se você prostrar e me adorar. Poxa, essa realmente é uma teologia que vive hoje em dia, uma teologia de Satanás. Faça valer. Deus te fez cabeça e não cauda. Você foi feito para governar. Você foi feito para mandar nesse mundo. Você é povo de Deus, filho de Deus. Se você está lá embaixo, no fundo do poço, é porque te faltou fé. Você deveria estar governando, ser um grande empresário, dominando várias pessoas. E aí eles te enchem com isso, e você fala: é verdade, né? Por quê? Porque o seu coração deseja dominar. É a tentação de Adão. Deseja ser como Deus, dominar as coisas. Ter um desejo de ser igual a Deus e falar: eu sei o que é bom, o que é mal. Eu sei o que eu quero para mim. Meu ego está lá em cima. E é isso que Satanás oferece a Cristo. Mas aí a resposta de Cristo é: somente ao Senhor Deus adorarás, só a Ele prestarás culto. Deuteronômio 6:13. Jesus recorre mais uma vez às Escrituras. Somente a Deus prestar. Então, o meu coração, o meu ego, esse desejo de ter todas essas coisas, não é nada comparado ao desejo de estar e glorificar a Deus, estar do lado de Deus, adorar a Deus. Esse é o fim principal de todo homem. Confissão de Mestre, Catecismo Westminster, primeiro catecismo: qual é o fim de todo homem? A resposta: glorificar a Deus e ser feliz nele eternamente. A nossa felicidade se baseia em Deus, somente em Deus, não no quanto de poder a gente pode adquirir aqui na terra, não no quanto de riqueza a gente tem aqui na terra, porque se a gente foca os nossos olhos nisso, somente nisso, nós adoramos outro Deus que não é o Deus verdadeiro, que é o Deus de Israel. E é interessante porque a todo momento Jesus não recorreu a palavras próprias. Mesmo sendo Deus, ele não recorreu a tentar falar e debater com o diabo com palavras próprias. Ele recorreu à palavra que já estava escrito de Deus, dizendo: esse é o mandamento de Deus. A gente vence a tentação com a palavra de Deus, com o mandamento de Deus, com obediência aos mandamentos e àquilo que está escrito. E o que acontece? Depois que o diabo oferece toda a adoração, todos os reinos do mundo, se Jesus adorasse o diabo, e Jesus responde isso, o que acontece logo em seguida? O diabo se retira, e quem é que vem para adorar a Cristo? Os anjos. Termina o versículo dizendo que os anjos vieram e o serviram. E aqui a palavra serviram é proskineos. Tem dois significados para essa palavra. Proskineos, que é prostrar-se. Ela muitas das vezes é falada para adoração, tá? E muitas das vezes é falada para serviços mesmo. Então, no momento que eu estou servindo um rei e prestando honras a esse rei, é proskineo também. Mas, ao mesmo tempo, quando eu falo de adorar a Deus, muitas das vezes é usada a palavra proskineo. Mas aí tem uma palavra que é um pouco mais específica para adoração, que aí aparece poucas vezes no Novo Testamento, dada a Jesus, são poucas vezes, mas ainda dada a Jesus, principalmente em Apocalipse, que é latreuo. Latreuo é adoração, de adorar mesmo com uma outra divindade. Então, essa palavra aqui que aparece, os anjos o serviram, por isso que está traduzido como serviram. Alguns vão traduzir isso como adoração. Então os anjos vieram e adoraram a Cristo.
Mas outros vão traduzir como serviço mesmo. Jesus estava passando fome, Jesus estava passando necessidade, então os anjos vieram e serviram Jesus depois dos 40 dias de jejum. Trouxeram comidas e essas coisas. Então essas duas interpretações são válidas para esse último versículo. Né? Eu prefiro ficar com a parte de servir mesmo. Tá? Eu gosto, quando tem dúvidas assim, eu gosto do que é mais comum. Tá, o texto está me dizendo que Jesus está passando fome e serviu. Em vez de ele estar servindo ao diabo, porque o diabo também usa a palavra prosquineos, em vez de me servir, em vez de Jesus ter servido o diabo, os anjos servem Jesus. Tá bom? Mas aqui é um tipo de serviço mesmo, não um tipo de adoração que é dada exclusivamente a uma divindade, como é no caso de Deus Pai. Para isso, seria mais comum do autor usar a palavra latreu nesse momento, mas Mateus ainda usa latreu em outras partes. Quando a gente chegar lá, a gente fala disso. Eu lembro de um debate que eu estava com um cara falando que Jesus não podia ser adorado. Aí eu fiz um vídeo inteiro só citando os versículos que a palavra latreu é usada para Jesus. Eu gosto disso. Gosto de grego. Não sou muito fã de hebraico, mas de grego mais gosto. E aí, então, depois de toda essa tentação, a gente vai para a segunda parte, no início do ministério de Jesus na Galileia. Então, Jesus volta para a Galileia. E a Galileia tem um significado espiritual. Galileia das nações simboliza a luz para os gentios, que é o que o texto de Isaías 9 diz. A Galileia das nações, Galileia dos gentios, o povo que andava em trevas viu uma nova luz, e essa luz é Cristo. Então, a Galileia, só para contextualizar, é uma região desprezada. A grande região era Jerusalém, Galileia era periferia, Galileia era comunidade. Né? No nosso dias de hoje, Galileia é Guaianazes, Sapopema, São Mateus, Favelinha. Isso aí é Galileia, desprezada. Jerusalém é Jardins, Alphaville. Essa é uma diferença. E Jesus começa seu ministério exatamente nesse lugar. Num lugar que é desprezado. Jesus começa onde a religião oficial de Jerusalém tinha menor influência. Então, na região da Galileia, por mais que tinha judeus, não eram tantos. Boa parte também era gentil. Era um povo simples. A maior parte, por conta ali do mar, era pescador, que era o grande mercado da época. Né? Eu nunca fui ali em Israel, mas eu consigo ver mapas, dá para ver o mar da Galileia ali, é ali onde eles estavam. Então, não é um mar mesmo, não é banhado por mar, não tem água salgada, mas é um rio que é um mar. É igual o Mar Morto, também não é um mar, é um rio muito salgado. Né? Então, Jesus começa seu ministério nesse lugar. E ele é o cumprimento profético de Isaías 9, capítulo 9, versículos 1 e 2. Ele é a luz que resplandece nas trevas. Ele é a luz para os gentios que estão na Galileia. A mensagem de João Batista era: arrependei-vos, pois é chegado o reino de Deus. A mensagem de Jesus é a mesma: arrependei-vos, pois o reino dos céus está próximo. Por quê? Porque o rei chegou. Então há uma diferençazinha pequena na mensagem de João Batista e de Jesus. A mensagem de João Batista é: arrependei-vos, pois está chegando o reino dos céus. A mensagem de Jesus é: arrependei-vos, pois o reino dos céus está próximo, porque o rei chegou. O rei está próximo. Então o arrependimento é o primeiro passo para entrar no reino de Deus. E isso, tanto João Batista quanto Jesus deixou muito claro: só entra no reino de Deus quem está arrependido dos seus pecados, quem foi convencido do seu pecado e do seu juízo. É por isso que a salvação é pela fé e pela fé somente, não pelas obras. Por quê? Porque o arrependimento vem pela fé. O arrependimento não vem porque você faz boas obras. Você faz boas obras porque você se arrependeu.
Então, o primeiro passo é a fé. E essa é a mensagem de Jesus na Galileia. Então, o começo do ministério de Jesus, para esse povo simples, povo pobre, a gente está falando de um povo pobre. A mensagem de Jesus para o povo pobre é: arrependam-se dos seus pecados. A mensagem de Jesus para um povo pobre não é: espera aí que Deus vai prover para vocês, não. Vocês vão ser grandes na terra. Vocês vão conquistar as coisas. Não. A mensagem de Jesus é clara: arrependam-se, que é chegado o reino de Deus. Próximo oficial do reino dos céus. E aí a gente entra para a quarta parte do chamado dos primeiros discípulos. Então, Jesus tem um encontro com Simão, Pedro e André, e depois com Tiago e João. O primeiro que ele encontra é Simão, Pedro, e André. E a mensagem de Jesus para esses dois que estavam pescando é: vinde, vós mim, eu os farei pescadores de homens. O chamado, ele não é apenas uma profissão de fé que a gente faz. Eu agora aceito Cristo, tenho fé em Cristo, então eu tenho um chamado por conta de Cristo. Não, o chamado sempre vem primeiro. É sempre o Cristo chamando, depois do arrependimento. É sempre um ato de Deus primeiro, depois, consequentemente, vem a sequência do que seria, que é se arrepender, ter fé, fazer boas obras e então o seu chamado. E há uma nova transformação, não muda a identidade do pessoal. Pelo menos não na nossa ideia de ser a identidade hoje. E na ideia deles, ele não é um pescador, mas ele está um pescador. Pode ter uma profissão. Quem ele é outra coisa. Mas a expressão de eu te farei pescadores de homens indica então uma nova vida para esses dois, tanto para Pedro quanto para André. Se sua missão era ficar pescando o tempo inteiro peixes para poder sustentar a sua família, Jesus está falando: agora sua missão é pescar pessoas para o reino dos céus. A sua missão agora é para o reino de Deus, não mais para o seu próprio prazer. E isso não é fácil. Mesma coisa, Tiago e João está pescando com o pai dele lá, Zebedeu. Jesus vai lá: opa, sai daí, vem me segue. E a resposta é imediata dos dois, dos quatro, tanto de Pedro, de André, como de Tiago e João. Jesus fala: deixa tudo e me segue. Eles não pensam duas vezes, eles deixam tudo e seguem Jesus. Então, seguir Jesus exige prontidão, exige desprendimento das coisas daqui. É Jesus chegando e falando para você: pô, irmão, você vai parar a sua faculdade, sim, você vai ir para o Paquistão. Poxa, você vai sim largar o seu trabalho aqui e vai lá para o Nordeste, para o sertão. Bora, meu velho. Para o sertão passar fome, calor. Mas se Jesus falar, é para fazer isso, não tem nem como pestanejar. Se você serve a Deus, de verdade, serve a Cristo, Cristo te exige isso, prontidão a obedecer o chamado que Ele tem. Todos eles deixaram carreira, segurança, família, pai, mãe, sem hesitação, mesmo que ainda não fossem discipulados pelo próprio Cristo. Eles nem sabiam quem era direito, mas tinha alguma coisa nesse Cristo que fizeram eles largarem tudo. E esse é o chamado irresistível de Deus. A gente não sabe o que é. A gente só vai. Não tem razões lógicas, motivos lógicos. Mas é alguma coisa que, mesmo sem conhecer, a gente só vai. E
a partir disso, eles têm um discipulado, um modelo de discipulado verdadeiro. São os primeiros discípulos de Jesus. E o discipulado verdadeiro aqui inclui um abandono completo do antigo estilo de vida. Mesmo que não seja um estilo de... mesmo que não seja uma vida ruim. Mas mesmo assim é um abandono da antiga vida. É um discípulo de verdade está pronto imediatamente, tem uma prontidão imediata para obedecer a Cristo. A prioridade absoluta é Cristo, é Deus. E é um chamado para a missão, não apenas aprendizado. Então, os discípulos de Jesus, eles não só aprenderam com Jesus, mas eles foram enviados em missão com Jesus, por Jesus. Então, todo discípulo é um missionário. Se todo discípulo é um cristão, todo cristão é um missionário. Charles Spurgeon. A nossa vida é uma vida de missão, obedecendo ao chamado de Deus. Não precisa sair para ir para o Paquistão. Deus não chamou nem todo mundo para ir. Não é todo mundo que vai para o Paquistão, para a Nigéria, para a Turquia, para o Nordeste, para o Norte do país. Mas no seu trabalho você é um missionário. E Cristo é revelado no seu trabalho. Na sua casa você é um missionário. Na sua família você é um missionário. Na sua rua você é um missionário. Com os vizinhos chatos que ficam tocando funk lá, é missionário também. Às vezes dá vontade de explodir o carro dos caras, mas tem que ser missionário. Querendo ou não, somos discípulos de Cristo. E aí a gente vai para os últimos versículos, dos 23 a 25, onde a gente tem uma descrição do que é o ministério de Jesus. Então, Mateus resume o ministério de Jesus em 3 pilares. Ele ensinando nas sinagogas, não tinha templo, tinha sinagogas onde os judeus entravam e ensinavam a lei, ou liam a lei. Então Jesus, como rabi, como mestre, já com seus 30 anos, ele pode entrar na sinagoga e pode ensinar, tá bom? Então Jesus começou ensinando nas sinagogas, ele pregava o evangelho do reino, arrependam-se, pois é chegado o reino de Deus, e ele curava todas as sortes de doenças. E aqui é muito interessante já Mateus começar a mostrar que Jesus estava curando, porque mais para frente, que agora a gente vai começar o Sermão do Monte, então a gente vai separar um pouquinho. A gente não vai... A partir do capítulo 5 a gente vai começar a dividir um pouco os estudos por conta do Sermão do Monte, que é muito complexo. Né? Então a gente não vai fazer um capítulo inteiro, vai demorar um pouquinho até a gente chegar depois do capítulo 8. Vai demorar um pouquinho mais. Mas Jesus... Aí Mateus vai mostrar o grande sermão de Jesus, e depois disso Mateus vai reafirmar mais uma vez que Jesus curava doenças. E aí, nessa próxima vez que Mateus afirma esse dom divino que Jesus tinha, ele vai comparar com mais profecias a respeito de que o Messias é aquele que curaria todas as nossas doenças, todas as nossas enfermidades. Então, Jesus, ele, como mestre, antes de ser o grande curador, o grande curandeiro, Jesus era o mestre. Por isso que isso não deve estar separado de quem prega, de quem ensina. Sempre quem prega, sempre quem está na frente de alguma coisa, a primeira coisa que tem que ser é um mestre, manejar bem a palavra de Deus, saber ensinar, saber conduzir. Por isso que, na minha concepção, o pastor deveria ter um básico de teologia ali, né? A gente vai para a idade da reforma, as grandes igrejas históricas, presbiteriana, luterana, anglicana, nunca deixam um clero sem estudo. Eles sempre forçam. Se o cara é pastor da igreja, se o cara é reverendo da igreja, é porque ele estudou aquilo. Por quê? Porque antes de tudo ele é um mestre. Ele precisa ensinar pessoas a seguir a Cristo. Jesus, antes de tudo, era um mestre. Ele ensinava a lei de Deus nas sinagogas. O foco de Jesus sempre foi a palavra. O foco do ministério de Jesus não eram as curas eram o plus que tinha no ministério de Jesus.
Os milagres que Jesus fazia, como andar sobre as águas, era uma coisa a mais para provar que ele era o Messias. Mas o foco incessante de Jesus Cristo, como todo judeu, era a palavra e a lei de Deus. A ponto de que a gente tem 3 capítulos de um único sermão de Jesus, que é o Sermão da Montanha. Capítulo 5, 6 e 7 de Mateus é o único sermão onde Jesus não está curando ninguém, Jesus não está fazendo nada, Jesus está ensinando como se deve viver a vida, de acordo com a lei de Deus, de acordo com o reino dos céus. Jesus, ele prega, qual é a mensagem de Jesus? A mensagem de Jesus é o Evangelho. Arrependam-se. Vocês são pecadores, vocês são miseráveis, arrependam-se, pois o reino do céu chegou. O reino do céu está próximo de vocês, porque o rei chegou. Vocês só herdarão o reino dos céus se estiverem arrependidos de verdade. O foco de Jesus é sempre o governo de Deus. Quando a gente fala de reino dos céus, reino de Deus, o reino precisa de um governo. E quem é o governador desse reino? O nome já diz, é reino de Deus. O reino de Deus está próximo, o reino dos céus está próximo. Quem é o governador disso tudo? Deus. Quem é o governador do universo? Deus. Quem é o governador dos céus? Deus. Quem é o Rei Supremo, Rei dos Reis, Senhores dos Senhores? Deus. Então a mensagem de Jesus é sempre sobre o governo de Deus sobre a humanidade, sobre a autoridade que Deus tem sobre tudo e sobre todos, e como esse Deus é soberano. E isso é Evangelho. Então, no ministério de Jesus, a gente encontra os milagres e as curas. Primeira parte, e é bom que Mateus deixe isso bem claro, começa falando que Jesus prega, arrependam-se, e ele faz isso nas sinagogas, como mestre. Ele ensina a lei de Deus, ele fala para o povo se arrepender, e só então Jesus cura. É o ponto mais baixo do ministério de Jesus. Hoje, para muita gente, é o ponto mais alto de qualquer coisa, né? Se a gente vê cura dentro da igreja, está todo mundo glorificando, parece que o céu desceu. Mas quando tem uma palavra ali que está confrontando, que está falando, ai não, foi duro demais. Por quê? Porque a importância maior é para a cura e para milagre do que para a palavra de Deus. Mas Jesus não era assim. A importância de Jesus era primeiro a palavra de Deus, primeiro a lei de Deus. Depois a gente vai para o segundo ponto aí, que é as curas e milagres. Isso não é algo que deve ser descartado, é algo bonito, é algo que Deus deseja, é algo que Jesus faria, mas não é o principal. É o terceiro ponto. Primeiro é mestre, palavra, e depois as curas e os milagres. E aí isso tudo mostra que grandes multidões começavam a seguir Jesus. E aí tem outros motivos por que grandes multidões seguiram Jesus. Parte delas, porque depois de Jesus ressuscitado, ele apareceu a 500 pessoas. Então ainda tinha uma boa multidão ali, né? Parte dela é pela palavra e pelos ensinos de Jesus. Outra parte era só porque Jesus era miraculoso, era milagreiro, fazia curas. Usei a palavra miraculoso errado. Porque ele era milagreiro, era curandeiro. A maioria das pessoas seguiu Jesus por conta disso. Pode procurar que milagreiro tem. Agora com a cara, quando o cara fala, tá inventando palavra, porque eu gosto de inventar palavra. Não, é que ele inventa palavra. Eu gosto de inventar umas palavras assim do nada, sabe? Pra tentar simplificar, mais milagreiro tem. Só que às vezes é um pouco pejorativo, mas o milagreiro, curandeiro existe. Então, depois de tudo isso, Mateus deixa bem claro que a fama de Jesus se espalhava por todos os cantos. Mas se espalhava por Síria, Decápolis. Essas duas cidades eram gentias. Não eram cidades judias, tá? Não eram cidades do povo de Israel. Judéia e além do Jordão. Quando Mateus aponta além do Jordão, significa aí. A mensagem de Jesus está chegando não só aqui na nossa região, mas está indo para além do nosso povo. E aí, mais uma vez, Mateus mostrando, peraí, que esse Messias não veio só para o povo judeu. Esse Messias veio para todos.
incluindo pessoas longe das regiões. Então, mostrando que o ministério de Jesus alcançava os gentios. Tá bom? Então, com isso a gente tem algumas aplicações práticas, que aí eu vou falar rapidinho porque já está na hora do culto. A primeira é sobre a tentação. Então, Satanás sempre vai tentar durante o deserto. Ele vai ter alguns atalhos para você, poxa, transforma a pedra em pão para comer. Ele vai querer te dar atalhos, ele vai querer te autopromover, ele vai querer fazer que você se sinta satisfeito sem obediência a Deus. Que a defesa sempre vai ser a palavra de Deus. Mas não adianta ser a palavra de Deus e a lei de Deus sem obediência à palavra de Deus e sem obediência à lei de Deus. Então, a consequência de uma defesa contra as tentações de Satanás é sempre a palavra de Deus, obediência a essa palavra de Deus e uma dependência completa do Espírito Santo, como Jesus estava no deserto. Sobre o início do ministério de Jesus, a gente pode fazer algumas aplicações que Jesus começa na periferia, num lugar que não é muito visto, mostrando que Deus, Ele usa lugares improváveis para fazer o seu ministério. Não é muitos lugares mais famosos do mundo, mas sempre lugares pequenos. A reforma protestante foi em Westminster, foi em Berlim, foi na principal capital da Alemanha, foi em Westminster, foi em Genebra, foi em Westminster, não, Wittenberg. Jesus começou o seu ministério na Galileia. O Evangelho começa onde há trevas, porque Galileia é um lugar onde havia gentios. O povo judeu tem gentios, esse povo está perdido, está em trevas. Então, onde há trevas é onde há o Evangelho de Deus, porque a luz precisa resplandecer. Então, é no morro, é no lugar perigoso, é no lugar onde tem muitas coisas acontecendo na vida que a gente até que evitar de vez em quando comentar. E outra coisa que a gente pode aprender sobre tudo isso é sobre o que o discipulado exige. Porque quando Jesus surge e chama os discípulos, exige alguma coisa no discipulado do cristão que é um missionário. Uma resposta imediata. É necessário responder imediatamente a Jesus. O abandono de tudo que nos prende. Família, amigos, trabalho. Se for preciso, eu abandono. Por isso nosso coração está sempre em Cristo, não nessas coisas. Não que essas coisas sejam ruins. Mas se uma hora ou outra Cristo chamar, já era. Eu não devo nem titubear. É só ir. Porque Cristo é melhor que essas coisas. Porque Ele tem prioridade absoluta. Então, o discípulo verdadeiro sempre dá prioridade absoluta para Cristo e sempre vai participar da missão de Deus. Qual é a missão de Deus? Ser conhecido. A missão de Deus é ser conhecido pelo mundo inteiro. Por quê? Porque Deus precisa reinar. Deus precisa voltar e reinar. Ele precisa vir, pisar os montes e esmagar os reis da terra. E quando isso vai acontecer? Quando todo mundo ouvir a palavra de Deus, ouvir o Evangelho. É por isso que Pedro, na sua carta, diz: apressem a vinda do Senhor, preguem o Evangelho. Porque Deus precisa ser conhecido. Essa é a missão de Deus. Olha, tem 4 pessoas, eu separei 4 perguntas. Vamos lá! O que as 3 citações de Jesus revelam sobre as nossas próprias lutas diárias? O que as 3 citações de Jesus revelam sobre nossas próprias lutas diárias? Tem um dos pontos importantes, que é a necessidade física, orgulho e o poder, né? Que é o que acontece nos dias de hoje. A gente é sempre muito tentado em necessidade física, tem fama, poder, dinheiro, tá certinho. É o que está sempre no
dia. Como podemos responder a essas tentações? A palavra de Deus. E obediência à palavra de Deus é a lei de Deus. A palavra 3. A obediência, né, para falar a verdade, porque se eu só saber a palavra, Isso. se você ler esse É a palavra de Deus, mas a obediência à palavra de Deus. É a lei de Deus, porque conhece a palavra de Deus. E uma dependência desse Espírito. Porque sem depender do Espírito, a gente não conseguiria obedecer a palavra de Deus. Sem a dependência do Espírito, sem saber que é o Espírito Santo que nos conduz, sempre está ali do nosso lado, a gente não conseguiria nem só conhecer a palavra de Deus, como também não ter essa obediência. Isso é interessante porque, sei lá, por mais que você tenha muitos argumentos, estou debatendo com o ateu, eu posso ter argumento que for, posso ser lógico que for, ter argumentos irrefutáveis. E existem argumentos que são irrefutáveis. Dentro de uma lógica, ele ainda não pode virar e falar, não acredito, não creio. Ele pode ler a Bíblia de cabo a rabo e falar, eu não creio. Por quê? Porque não tem uma dependência do Espírito. É o Espírito que convence. Então é o Espírito que revela o que a palavra de Deus é e nos faz obedecer. Então é sempre interessante a gente ter isso. Agora essa daqui é também bem de boa, porque Jesus iniciou seu ministério chamando discípulos comuns. Por causa uma das dificuldades que talvez eles passavam, de entender assim. Não, isso está muito relacionado também a por que ele começou o ministério na Galileia. Sim. Se ele chamou pessoas da Galileia, são pessoas comuns. E ele mostra então que Deus usa pessoas comuns. Não é algo extraordinário. Não é algo extraordinário. Pessoas extraordinárias podem ser pessoas que nunca serão usadas por Deus. Mas pessoas comuns podem se tornar pessoas extraordinárias sendo usadas por Deus. E o que o ministério de Jesus na Galileia nos ensina sobre o alcance do Evangelho. O que o ministério de Jesus na Galileia nos ensina sobre o alcance do Evangelho. O Evangelho ele alcança todos. Jesus começar o ministério dele na Galileia é exatamente isso. Os gentios que não eram o povo de Deus, agora viram uma luz. O povo que andava nas trevas viu uma grande luz. O povo que não era povo, agora, o povo que não era povo, agora é povo. Aqueles que não eram filhos de Deus se tornaram filhos de Deus. Então, só uma conclusão geral aqui. Quem Jesus é? Que a gente começou falando, né? Que esse capítulo mostraria quem Jesus é, como ele vence, como ele chama e como ele atua. Então, quem Jesus é? O Filho perfeito de Deus que vence a tentação. Como ele age? Como luz em meio às trevas. Como ele chama? Com autoridade, que exige resposta imediata. E como ele ministra? Ensinando, sendo mestre, pregando a palavra de Deus e curando. Então, é o capítulo, esse capítulo é que inaugura a missão de Jesus, a missão do Rei. Uma missão que continua através dos seus discípulos. Por isso que é muito importante que os discípulos de Jesus apareçam nessa parte. Que essa missão vai ser continuada pelos discípulos depois. Aqui então a gente já começou, Jesus entrou na história, bora! Agora é a hora do ministério de Jesus. Amém? Amém. Gente, vamos lá que eu calculei uma hora certinho, né? A gente começou era 10h40. Então bora correr lá para